igreja, paz. Eu vou tentar ser breve, né? Fazer igual o Thiago, tentar não chorar, não sei se vou conseguir. Antes de eu falar sobre o meu testemunho, eu preciso contextualizar uma situação. 2 semanas antes do encontro, eu liguei para o pastor Pablo. Não sei como é que fala com o pastor, marca uma consulta, uma reunião. Sim, enfim, sobre um problema que eu estou passando na minha família, uma luta e uma batalha. Pedi uma orientação. E marcamos para quarta-feira, às 4 da tarde, né? Como combinado, cheguei aqui. Deus é tão bom que quando Ele manda a bênção, Ele manda em dobro. Eu cheguei aqui, em vez de pastor, tinha 2. O pastor Marcelo também estava. Cara que eu gosto muito também, quero agradecer já de coração. E a gente conversou, né? Sobre o que tinha que conversar, oramos. E ele me falou desse encontro que eu nem sabia que ia acontecer. Nem perguntei, assim, informação, já topei de cara, vamos para cima. E aí a gente fomos, deixou tudo certo. Mas só que isso, eu fiquei com uma expectativa muito grande. Faltava ainda, acho que foi na quarta-feira, no final de semana era o encontro das mulheres, e esse seria o pós-final de semana. E aí eu fiquei nessa aí, eu fiquei meio atento, né? Fiquei em oração, pedi o entendimento do Espírito Santo para me receber o que eu estava indo buscar. Mas na verdade eu estava indo buscar uma coisa, e quando a gente chegou lá, as coisas começaram a mudar. Desde a primeira das palestras, todas foram boas. Eu vou citar nome para não esquecer, mas do pastor Lins, que uma parte do testemunho dele me impactou, uma coisa que aconteceu comigo muito para trás, não faz parte do momento. Parece do Júnior, que fala uma coisa importante, né, que é sobre o lixo, que às vezes a gente deixa o lixo que acha que não é nada e atrapalha, e sobre liberar perdão. Muitas vezes a gente nem é o agressor, mas a gente tem que liberar esse perdão para a coisa andar. E foi tudo indo, e o negócio estava vindo, era para mim. Eu estava sentindo que eu nunca senti aquilo, tanto assim, meu coração, tanta emoção. Eu acho que eu não vou chorar, porque eu acho que não tenho mais. Quem me acompanhou lá, acho que viu o tanto que eu chorei, eu não devo ter mais nada para chorar. E foi indo e foi se desenrolando. Mas o que eu quero dizer, que eu sempre fui um cara, nunca fui um cara religioso, sempre fui um cara espiritualista. Eu conheço várias religiões, estudei algumas, mas assim, eu sempre tive aquele vazio de saber qual que seria o caminho correto, assim, não sei se tem o caminho correto, mas um que me adaptasse mais, que eu achasse mais verdade. E através do meu filho me fez o convite, eu vim parar aqui nessa denominação aqui, e ao qual eu me adaptei, gostei muito. E não estou aquele cara ainda assim atuante, mas eu estou vindo aí, às vezes, e vou continuar pegar mais firme, né? Porque agora eu tenho mais motivos, né? Também, depois do acontecido. E como diz, como diz assim, Deus é tão bom que o grande final, vamos dizer assim, a cereja do bolo, Ele deixou para o final. Porque se foi o que mais me tocou, né? Independente, como que é o pastor Ivanildo? A gente fala aqui sobre Cristo, a gente sempre procurei Cristo, só que muitas vezes você não consegue chegar a Cristo direto. Existe uma ponte, e é sobre a palestra do pastor Ivanildo, que é sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele também é uma pessoa. Você conversa com ele, e é ele que faz essa ponte para você chegar até Jesus. E ele falou muito sobre isso, ele é respeitado sobre isso. O pessoal mesmo fala que ele domina essa parte, e ele conseguiu me passar essa mensagem. E quando ele começou a palestra dele sobre o Espírito Santo, eu prestei muito mais atenção do que nas outras, é o que estava me interessando mais naquele momento. E foi um negócio que eu não conseguia explicar. Quando ele terminou de fazer a pregação dele, aí é aquele momento que todo mundo vai orar, todo mundo se ajoelha num canto, e não é que eu não sei, com certeza aquilo foi Deus que escolheu ele, porque ele veio e me escolheu para orar sobre minha cabeça, né? Estava em 115, 114, né? E ele me escolheu e ele veio orar comigo. Eu não sei se ele percebeu minha aflição, ou se ele foi enviado,
alguma coisa aconteceu. E aconteceu uma coisa que, tipo assim, eu já fui em algumas outras doutrinas, que negócio que a pessoa vai, que cai no chão, para mim, eu tinha um pensamento que aquilo era um teatro. Assim, porque tem umas que é. Eu fui numa vez, o cara tipo tentou me derrubar. Só não passou a rasteira, mas ele me empurrou e eu não quis cair, porque eu não estava querendo cair naquele dia. Só que hoje aconteceu um negócio que foi assim. Eu já estava, o coração meu estava muito mexido. E eu senti uma coisa, que a única coisa que eu senti, isso foi uma vez que assim, minha pressão caiu, que minhas pernas, eu fiquei sem força, meu corpo ficou sem força. E eu só sei que eu desmaiei. Eu não vi, pessoal que viu, eu não sei se tem algo que filmar, se tem alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que eu fiquei, não sei quanto tempo durou, mas eu fiquei assim, eu não tinha força para abrir o olho, eu tentava mexer com o dedo assim, eu queria levantar, mas eu não conseguia. Mas eu não estava mal, entende assim? Não é que eu estava sem força, mas eu estava bem, assim, eu estava sentindo uma paz, que assim, até engraçado que ao mesmo tempo que eu tentava fazer um movimento eu não conseguia, mas eu não queria que aquilo terminasse, entende? Então, eu achava que eu já tinha tido esse encontro, mas foi preciso 54 anos, procurando Cristo, mas o que aconteceu hoje, assim, eu não preciso de que ninguém acredite, não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, mas o que aconteceu comigo, nunca tinha acontecido. E eu já andei em vários lugares, eu já escutei pastores aí famosos, eu já fui para fora, e eu nunca senti aquilo que eu senti hoje. E o motivo que eu fui, o meu motivo era outro, mas eu acredito que através do que aconteceu comigo, é que vai ser mudado também todas as outras situações que precisam acontecer. E assim, eu tinha falado com o pastor que eu precisava refletir mais sobre esse meu, que eu ia falar aqui hoje, que eu não estava muito preparado, tanto é que depois da palestra eu estava num estado tão bom assim, só chorava e estava tão bem, mas eu não tive fome, só viu que eu não almocei. Eu aproveitei e fiz um voto de jejum, e eu não ia falar hoje, tinha combinado com ele para falar um outro dia, me preparar e tentar entender a situação, mas é que minha família hoje, eu fiquei surpreso, feliz que meus irmãos vieram, muita gente veio aqui, e eu aproveitar, eu falei assim, vai sair alguma coisa, se não sair, vai fazer o quê, né? Então, só para finalizar, pastor, eu tive o entendimento que o que aconteceu comigo hoje, foi que verdadeiramente eu tive o meu encontro, que eu não tinha tido ainda de verdade, a mesma coisa que aconteceu com Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo, né? A caminho de Damasco, no encontro dele com Jesus. Eu acredito de coração que isso aconteceu comigo hoje. É isso.